Gente, pode sentar. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Barbosa, eu tenho 21 anos e sou muito orgulhosa de ser filha da Sônia e do José, que já se encontra com o Senhor, mas eu tenho muito orgulho de ser filha deles. E estou muito feliz de ter os meus tios aqui, meu tio Jorge, minha tia Beth, minha tia Jandira, que vieram aqui prestigiar a palavra do Senhor, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui o meu celular rapidinho. Já faz um tempinho, né, desde a última vez que eu estive nesse púlpito, acho que foi no Dia das Mães do ano passado, e eu não vou mentir para vocês dizendo que eu não estava um pouco hesitante em aceitar o convite quando me fizeram, porque, na verdade, eu estava assim, eu estava bastante. Mas é que, às vezes, a gente passa por alguns momentos em que o nosso coração está tão comprimido, tão exausto por alguns fardos, por algumas preocupações, por algumas frustrações, que a gente se esquece de voltar os olhos para aquele que diz: eu tenho prazer em você. E a gente se esquece de desfrutar, de se deleitar no amor e no prazer de Deus por nós e de meditar no gracioso coração de Cristo. E, ao invés disso, como eu fiz, como a gente muitas vezes faz, a gente tenta fugir dele. A gente se aposta de diversos argumentos que, no fim das contas, só comprovam que a gente simplesmente faz isso porque não aguenta. A gente não aguenta o peso da bondade de Deus sobre nós. E aí a gente permanece achando que a gente consegue convencer a Deus que nos amar não é um bom negócio. Ou que, pelo menos, não tanto e não tão intensamente como Ele faz. A gente permanece achando que nós somos capazes de influenciar o caráter de Deus e a sua disposição, o seu temperamento, o seu coração para nós, que pecamos, que sofremos, que nos angustiamos. E nessa manhã eu queria apenas, eu estou tentando me permanecer nesse pensamento, eu estou aqui para compartilhar com a minha família, com os meus irmãos, aquilo que o Senhor tem me nutrido e tem me alimentado nos últimos meses. Eu não poderia falar de outra coisa. E eu não estou falando de uma posição de quem já aprendeu, de quem falou: olha, eu cheguei no final, estou aperfeiçoada, estou completamente curada e aperfeiçoada, mas de alguém que um dia de cada vez, em meio a êxitos e falhas, nessa estrada desconhecida, muitas vezes, tem escolhido andar com o Senhor. E eu tenho escolhido todos os dias ter no Senhor o meu guia. Porque Ele sabe me conduzir. E Ele saberá te conduzir se você permitir a um lugar de descanso. Então, eu gostaria que vocês abrissem em Mateus 11. Eu ia ler só a parte final, mas eu acho que eu vou ler o capítulo todo, se vocês puderem me acompanhar. Mateus 11. Porque eu vou acabar citando algumas partes, né, desse texto. Mateus 11, a partir do versículo 1. Muito obrigada, mídia. Amém? Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver?
Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que um profeta. Este é aquele, a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a vocês, em verdade, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maior parte dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas já teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos fechar os nossos olhos rapidamente para orar? Senhor, nós colocamos os nossos corações diante de Ti nessa manhã e pedimos para que o Senhor quebrante todas as fortalezas da nossa mente e do nosso coração que se levantam, Senhor, contra o conhecimento da Tua palavra, contra o conhecimento do Teu coração, que toda resistência seja quebrantada pela autoridade do Teu nome, que sejamos livres, livres para sermos encontrados, livres para sermos atraídos pelo Teu amor, sem reservas, sem impedimentos, Senhor, mas que possamos atender, Senhor, ao Teu chamado de amor, que possamos ter corações responsivos à Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que estejamos sensíveis à Tua voz, comunicando ao nosso coração nessa manhã, em cada coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem em Mateus, né, que fala sobre os cansados e sobrecarregados e sobre o Senhor nos dar descanso, ela me tocou, ela me impactou, ela me atravessou muito depois que eu li um livro que se chama Manso e Humilde, do Dane Ortland. Eu não sei quantos conhecem esse livro, é esse aqui, mas esse livro me impactou muito, eu recomendo muito a leitura se você se identificar com o que a gente vai pensar aqui hoje. E a premissa desse livro, o subtítulo dele é justamente destrinchar um pouco do coração de Deus para aqueles que pecam e que sofrem, de uma forma que nós raramente paramos para prestar atenção, porque a gente está muito ocupado, concentrado e focado demais em certos aspectos do caráter de Cristo, e a gente acaba negligenciando outros que são fundamentais para a nossa caminhada de fé. E a questão é que a gente precisa conhecer e se dedicar e prosseguir em conhecer integralmente o autor e o consumador da nossa fé. Não apenas as partes que são mais aceitáveis, que são mais
palatáveis, que são mais concebíveis para nós, que são familiares ou que são até confortáveis, mas também aquelas partes do caráter e do coração de Deus que nos deixam constrangidos, que nos deixam desconfortáveis muitas vezes. E esse capítulo que a gente acabou de ler, ele começa logo após Jesus ter dado as instruções e enviado seus discípulos pelas cidades para pregar o evangelho. Ele dá autoridade para eles fazerem isso, ele libera os seus discípulos. E nessa altura da história, o Espírito Santo ele já havia descido sobre Jesus. Ele já havia realizado milagres, Jesus já havia realizado milagres, curado enfermos, e ele estava passando pelas comunidades, pelas cidadelas, pregando as boas novas. E João Batista estava preso. O mesmo João Batista que havia dito que não era digno de amarrar as sandálias de Jesus, que batizou Jesus, o próprio João Batista enviou alguns dos seus seguidores para perguntar ao mestre: o Senhor é aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? E conhecendo um pouco da história de João Batista, eu acho que não seria muito justo da nossa parte naquele momento duvidar da fé dele de maneira alguma. Mas, assim como ainda hoje é para nós, naquela época já era um desafio, até mesmo para o maior dentre os nascidos de mulher, que era o João Batista, conceber uma conduta tão mansa e tão humilde para um redentor, para um libertador. Afinal de contas, ele pregava o juízo eminente, ele pregava arrependam-se. E a maioria das pessoas esperava cavalos, esperava espada, esperava ira, e o sangue, e as batalhas, e a redenção da forma como nós estamos acostumados a imaginar. E onde estava tudo isso? E aí Jesus manda respondê-lo não de uma forma sarcástica, muito menos de uma forma grosseira, mas ele diz: voltem a João e contem a eles o que vocês veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Cegos, aleijados, leprosos, surdos, mortos, pobres. Mais adiante, enquanto os discípulos de João já estavam indo embora com essa resposta, ele indagou aquela multidão que estava ouvindo: o que vocês foram ver no deserto? E quando eu li essa pergunta, para mim soou como: o que vocês esperavam ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem estável, inconstante, com roupas finas, uma mensagem agradável, grandiosa? Não. Afinal, João era um profeta. Ele era mais que um profeta, ele era um precursor. E Jesus declarou que dentre os nascidos de mulher ninguém era maior do que aquele homem, mas que aquele grande homem estava agora preso à corrente por conta da mensagem que ele estava pregando. E depois de ter defendido João na frente daquelas pessoas que estavam ouvindo, é lindo como, às vezes, a gente lê a primeira vez e a gente acha que esse texto não tem muita conexão, porque ele começa de um jeito e ele termina de uma forma completamente diferente. Mas depois de ter defendido João na frente daquelas pessoas que estavam ouvindo aquelas palavras, Jesus continua dizendo: a que eu posso comparar essa geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça, que se queixam aos seus amigos: a gente tocou flauta, vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público, e vocês disseram: ele está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe, vocês dizem: ele é comilão, é beberrão, é amigo de cobradores de impostos e pecadores. É amigo de cobradores de impostos e pecadores. E Jesus ele estava ali expondo o coração de uma geração infantil e completamente insatisfeita, como crianças que não sabem do que vão brincar e que também não aceitam a mensagem que é proposta a elas. Se prantear, se lamentar, se dançar e se alegrar, nunca estão contentes, mas só têm prazer em se queixar e criticar. Aquela geração estava diante de um grande homem de Deus, que era João Batista, e também estava diante do próprio Deus encarnado, que era Jesus Cristo, mas eles tinham um coração rígido para ouvir a sua mensagem, porque eles estavam ocupados demais com a sua própria sabedoria. Eles estavam ocupados demais buscando ídolos que fossem feitos à sua própria imagem, conforme a sua semelhança, um libertador que lhes correspondesse, um redentor que fosse aquilo que eles esperavam. E se ocupando com as suas expectativas do que um Messias
e do que o reino de Deus deveria parecer. E certamente eu acho que eles esperavam que fosse um que não fosse amigo de publicanos e pecadores, que não frequentasse lugares desonrosos, que não fosse um Deus acessível aos indignos e aos pobres de espírito. Porque é mais fácil para nós, até hoje, e permanecerá sendo assim, conceber um Deus que é distante, que é muitas vezes arrogante, inacessível, e que libera o seu poder de vez em quando pedimos, para solucionar os nossos problemas, do que conceber a ideia de ter um Deus que é um Pai que tem prazer em nós e que anseia para que a gente descanse numa relação de intimidade com Ele todos os dias, não apesar das nossas sujeiras, mas com as nossas sujeiras. Porque é isso que acontece quando a gente se achega ao Senhor. Não é Ele que se torna impuro, mas somos nós que somos purificados. E se a nossa fé estiver baseada em fazer do nosso Pai, esse Deus que é um amuleto, pessoal, é quem a gente recorre somente quando as coisas ficam difíceis, para nos livrar dos nossos problemas, aliviar as nossas dores e nos dar aquilo que a gente quer, a gente vai estar investindo o nosso tempo, a nossa energia e, às vezes, uma vida inteira construindo um lindo castelo de areia, que não vai resistir ao menor sinal de tempestade. E aí, prosseguindo no texto, Jesus continua agora denunciando as cidades onde ele havia feito muitos milagres. Porque a gente pensa, se nesse tempo o Senhor realizasse os milagres que ele realizou naquela época, com toda certeza a gente não precisaria ir às praças evangelizar. As pessoas viriam correndo, mas ele fala dessas cidades onde ele havia feito muitos milagres, restauração, mas onde não havia arrependimento. Lugares onde as multidões se admiravam com as demonstrações de poder e cura que ele realizava, mas que não se quebrantavam de coração. Não tinham um verdadeiro encontro com o caráter de Cristo e com a mensagem da salvação, que é para onde todo milagre aponta. Então, talvez você ache que o seu coração vai se quebrantar e se converter se você viver um milagre, mas não é exatamente assim. A gente não precisa achar que a gente precisa viver um milagre, que a gente precisa viver uma experiência sobrenatural. A gente precisa ter um encontro com o caráter de Deus. A gente precisa ter um encontro com o coração de Deus. Então, é lindo porque ele tem essa fala que talvez quando a gente lê, a gente pensa, nossa, que fala dura. E logo depois, algumas versões dizem Jesus para por um instante, outras dizem Jesus ora por um instante. E ele diz, Pai, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças, pois foi do teu agrado fazê-lo assim. Pois foi aprazível para Deus fazer dessa maneira. E será que a gente consegue compreender a dimensão do que é ter um Deus que tem prazer? Ele se comove, ele é movido, ele tem prazer em se revelar àquele que é de coração simples. Ele não faz isso por obrigação, ele não faz isso porque Deus Pai está obrigando ele a fazer isso, mas ele tem prazer em se revelar aos seus filhos. Não há indisposição no coração de Cristo para aqueles que confessam o seu próprio pecado, para aqueles que confessam a sua própria sujeira, a sua própria miséria, seja ela qual for. Não importa quão perturbado, quão confuso e quão caótico seja o seu coração, não há momento inapropriado, não há necessidade de se consertar, de se reparar ou de se recuperar para então ir a Cristo. Não há necessidade de colocar roupas bonitas, não há pré-requisitos. Venha com a sua dignidade, venha como você está, e você vai se deparar não com um Senhor que aponta o dedo na sua cara, mas com um Senhor que está de braços abertos, com um Salvador que é manso e humilde de coração para com você. E essa não é uma obra que ficou no passado, porque a gente tem até facilidade, a gente ouve muito da obra do Senhor, da cruz, do sangue derramado, mas o que essa realidade diz para você hoje? Isso é real para você hoje? O sacrifício de Cristo é real para você hoje? Mais ainda, o que você acha que motivou esse sacrifício?
Essa não é uma obra que ficou no passado. Não é possível interromper a corrente de misericórdia e de amor que flui do coração de Deus em direção aos seus amados desde a eternidade, porque o Cordeiro já estava sacrificado desde a fundação do mundo, e essa é uma realidade que é presente e que é real para nós hoje, para quem se permite desfrutar. E diante dessa compreensão que é tão doce, o Mestre, ele nos faz um convite, ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venham a mim todos, porque não há mais intermediários, não há mais sacrifícios a serem oferecidos, não há mais abismo entre Deus e o homem. O seu pecado não é capaz de te distanciar de Deus. Não é possível que o véu seja rasgado uma segunda vez. Você tem livre acesso à presença daquele que pagou um preço alto pela sua adoção. Ele não te contratou. Você não é um empregado, você é um filho. Ele te adotou, ele pagou o preço pela sua filiação e foi um preço alto de sangue. Ele carregou sobre as costas dele num madeiro o peso de todo o pecado, de toda a iniquidade, de toda a humanidade. O peso emocional, o peso físico, o peso espiritual do pecado, de todo mundo, de cada pessoa, de cada pequeno pecado até o maior pecado. O sangue de Jesus derramou sobre você dignidade para se achegar a Ele. Talvez você possa pensar: eu não sou digno de me achegar ao Senhor. Mas quando o Senhor olha para você, Ele vê o sangue de Cristo, porque senão o sacrifício seria em vão. A gente tem esse acesso, a gente pode fazer isso. Não desperdice, não desperdice essa chance, não desperdice esse presente. E a Bíblia, ela não vai dizer que o aprimoramento lança fora o medo, que o sucesso lança fora o medo, que a produtividade lança fora o medo, que as certezas lançam fora o medo. Mas ele diz que o amor lança fora todo medo. E o amor é o próprio Cristo. O próprio Cristo lança fora todo medo. Nós podemos nos achegar com ousadia, mas com humildade ao mesmo tempo de coração, porque Ele fez. Não é nosso trabalho. E essa passagem, ela está falando, em primeiro lugar, para duas pessoas, né? Para todos nós, mas ela é direcionada para dois tipos de pessoas. Primeiro, o cansado. E o cansado, parando para pensar, ele é aquele que se desgastou demais. O cansado é aquele que está fatigado. Eu vi uma outra definição que eu também achei muito legal, muito interessante, assim, que utiliza o termo infértil. O cansado se tornou infértil, que já não frutifica porque ele se esgotou e não se nutriu. Ele se cansou tanto que ele se esqueceu de se nutrir. Ou então, ele se desconectou da videira. Ele perdeu a nitidez, em outras traduções, em outras situações cabe, ele perdeu a nitidez, a capacidade de enxergar com clareza, porque alguma coisa minou a sua visão. Alguma situação, algum sentimento, alguma emoção, algum obstáculo no caminho minou a sua visão. E aí o piloto automático foi acionado e se perdeu o propósito de todo o trabalho. Ele continua trabalhando, ele continua agindo, ele continua vindo à igreja, ele continua empenhado, ele continua produzindo muito, mas ele perdeu o propósito. Ele perdeu o propósito porque, de alguma forma, ele não permaneceu. Ele escolheu caminhar com as próprias pernas e se distanciar da videira. E a Bíblia diz que, sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Já o sobrecarregado, ele também se cansa. Porque, às vezes, eu me identifico muito com o sobrecarregado. Eu acredito que muitos aqui se identificam também. Porque ele insiste em carregar mais do que ele foi chamado para carregar. Ele é excessivo, ele é desmedido, ele dispensa as pausas, o ócio, e na maioria das vezes a gente encara isso como uma virtude. Não é virtude andar sobrecarregado. Não é virtude carregar um peso que o Senhor não deu para você carregar. Não é virtude.
Muitas mulheres aqui carregam um peso, carregam a faixa de super-heroínas, de guerreiras, mas estão quebradas por dentro, porque você não foi feita para carregar tanto peso assim. Muitos pais de família, você não foi projetado, você não foi gerado, porque nós fomos criados por um pai, mas a sua estrutura não suporta isso. O exercício de tentar ocupar o lugar de Deus é um fardo pesado demais de se carregar e nos deixa míopes, nos deixa amargos na vida. Porque a gente não foi feito para dar conta de tudo. Você não foi feito para dar conta de tudo, você tem um pai. E chega uma hora que esse sistema do cansado, do sobrecarregado, ele vai falhar, uma hora ele falha. E quando falhar, porque vai, não será Satanás, mas a pura bondade e a pura misericórdia de Deus nos cercando e nos dando uma chance de retornar ao centro da sua vontade. Não pense que, às vezes, o freio que você está tendo na sua vida é um inimigo, é uma afronta. Não, muitas vezes vai ser o seu próprio pai dizendo: para, pausa. Volta para o lugar de onde você não deveria ter saído. Volta para a videira. Porque você está construindo um castelo muito bonito. Você está se empenhando. Você está colocando a força do seu braço nisso. Mas não é. Você não nasceu para fazer isso. Sabe? Você não nasceu para carregar esse peso quando eu estou aqui. Esse livro fala de uma situação muito interessante. Ele ilustra, né, uma pessoa se afogando e chega um salva-vidas e ele dá uma boia e fala: olha, segura essa boia porque você vai se afogar. E a pessoa fala: não, eu não preciso, eu consigo. E, cara, você está se afogando. E o Senhor está de braços abertos aqui dizendo: me entrega porque a minha natureza é essa, mas você não foi criado para aguentar tanto peso assim. E aí, quando o nosso sistema falha, o Senhor nos atrai. O Senhor nos cerca de graça. O Senhor nos cerca de bondade. E Ele nos dá a chance, porque isso é misericórdia de Deus. Isso é misericórdia de Deus com você. Muitas vezes você vai falhar e isso é misericórdia de Deus para que você retorne ao centro da vontade dEle. Não se iluda. Deus não se impressiona com as nossas sobrecargas. Deus não olha para lá e fala: nossa, como meu filho aguenta. Ele tem prazer em aliviar o teu fardo. Ele não se impressiona com as nossas sobrecargas. Isso não desperta nele uma maior piedade por nós do que antes ele já não tenha manifestado. Mas o Senhor, Ele nos convida num primeiro momento a irmos todos, cansados e sobrecarregados, miseráveis e indignos, pecadores por condição, e não apenas porque a gente acha que a gente é pecador porque pratica o pecado, mas a gente é pecador porque a gente está manchado de pecado. E pobres de espírito, quebrantados, Ele nos convida a ir com todas as nossas defesas no chão, porque Ele é capaz de nos dar alívio. Mas o mais fascinante, o mais extraordinário é que Ele é capaz de nos dar o alívio que a gente precisa, embora o alívio em si não seja a questão central que Ele trata aqui. E por isso Ele não se detém, mas Ele continua a sua declaração com uma ordenança: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. E essa fala de Jesus, ela é maravilhosa, porque afirma que não existe uma vida sem jugo. Não existe uma vida com total ausência de fardos. O Evangelho nunca nos garantiu isso. Cristo nunca nos garantiu que viveríamos uma vida sem jugo e sem fardos. E o que essa comparação com o jugo quer dizer? O jugo, naquela época, ele era um aparelho de madeira que era colocado sobre o pescoço dos bois para unir dois bois e fazer com que eles caminhassem juntos pelos campos agrícolas, né, pelas plantações, para arar a terra, na maioria das vezes, e para que eles trabalhassem de uma maneira mais eficaz para o fim que estava proposto ali. E alguns jugos poderiam ser pesados demais, mas não, o nosso Senhor diz para nós hoje: o meu jugo no lugar do seu.
O nosso Pai, Ele não deseja apenas nos dar alívio, que está na esfera do poder de Deus, mas Ele nos convida à vinculação, Ele nos convida àquilo que está na esfera do seu caráter, aquilo que está na esfera do seu coração. Ele nos chama à aliança, ao compromisso, à relação, à intimidade, ao caminhar lado a lado. Ele não tira o nosso jugo, Ele nos oferece um novo. Ele fala, olha, abandona esse, porque esse já não te serve mais. Esse jugo de escravidão já não te serve mais. Agora carrega esse de filiação, de aliança, de compromisso, de unidade, de reconciliação. Ele nos chama a essa reconciliação, Ele nos chama à cruz. No entanto, a resposta para discernir o jugo suave e o fardo leve não está em classificar as situações pelas quais passamos. Porque às vezes a gente quer classificar o jugo suave e o fardo leve do Senhor e a gente fala, não estou vendo isso. O Senhor não me ofereceu isso. Mas discernir o jugo suave e o fardo leve de Jesus não está em classificar as situações pelas quais a gente passa, nem as dificuldades que a gente enfrenta, mas o que garante essa suavidade, essa leveza, em primeiro lugar, é que a gente não caminha sozinho. Nós não estamos desamparados, nós não fomos abandonados à própria sorte. O Senhor não veio e nos deixou aqui. A presença e a intercessão de Jesus são permanentes. Nós não fomos abandonados, nós temos um Pai que caminha conosco, lado a lado, carregando esses fardos e esses julgos com a gente. Nós temos um Salvador que sentiu o pó da terra nos seus pés e sentiu na sua própria pele as nossas angústias. Nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas nós temos um Pai que veio e que sentiu na pele o que nós sentimos, mas sem pecado. E Ele sabe melhor do que ninguém o que é resistir às tentações, porque Ele aguentou até o final. Nós muitas vezes não aguentamos, mas Ele foi até o final. Ele venceu e por isso Ele sabe, e por isso Ele é o único que a quem pode ser delegado esse trabalho, o trabalho é dele. Em segundo lugar, a gente pode confiar no caráter daquele que estabeleceu os fardos e que nunca nos dará nada que seja pesado além da conta. Porque Deus é essencialmente bom e amoroso. E o Senhor deseja que a gente não apenas anseie pelo alívio que Ele pode nos proporcionar com o seu poder, mas Ele deseja que a gente tenha um descanso completo para as nossas almas, quando a gente deixa aos seus pés o nosso jugo e nós aceitamos o dele. Não apenas isso, mas Ele nos instrui. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Será que a gente consegue compreender o que significa poder aprender de um pai? Porque bem no centro de quem Ele é, na sua essência, antes de qualquer outra virtude, a mansidão e humildade no coração dele? Coração na Bíblia fala de centro de vontade, de centro de decisão, do centro de quem nós somos, o centro de quem Cristo é. Antes de qualquer outra virtude, antes de qualquer outra qualidade, é ter em si essa mansidão e essa humildade. Se a gente pudesse cavar até o fundo do coração de Cristo, seria isso que a gente encontraria. Seria uma fonte inesgotável de mansidão e humildade, porque é isso que Ele é. Quem não quiser abrir não precisa, mas o Salmo 103, a partir do versículo 8, diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Ele não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Ele não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois o seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. De fato, ele afastou os nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para com os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem,
pois Ele sabe como somos fracos e lembra de que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade, e a sua justiça se estende até os filhos dos filhos. O nosso Senhor, Ele não é reacionário, Ele não é reativo, Ele não é impaciente, Ele não tem um semblante irritado quando estamos diante dEle. Ele não é um Deus de dura cerviz, Ele não é um Deus descontrolado que se desespera com o nosso pecado. Não há amargura, não há ressentimento no coração de Deus pelo que fazemos ou pelo que deixamos de fazer. Somos capazes de muitas vezes entristecer o seu coração pelas nossas atitudes, mas não há amargura e ressentimento, porque Ele é abundante em misericórdia. Isso não significa, de maneira alguma, que Ele não sente. Pelo contrário, Deus não é negligente, Ele não é indiferente, mas Ele é zeloso, é firme e é justo. Mas, ao mesmo tempo, sem que absolutamente nenhuma qualidade dele seja anulada, quando Ele vê as multidões, os enfermos, os perdidos, os indignos, os que choram, no íntimo do seu ser, Ele se compadece de nós. Não importa o quão sujos, não importa o quão enlameados a gente esteja. A mansidão e a humildade do Senhor não alteram, não impactam o seu caráter e a sua essência mansa e humilde para com aqueles que pecam e para com aqueles que sofrem, que somos nós. O humor de Deus não é uma gangorra. Ele não transita entre a ira e a bondade, mas a sua ira, a sua fúria, o seu fogo, o seu estrondo, ele é encharcado de bondade. Se não fosse assim, a gente não poderia se achegar a Ele com tamanha entrega. Não faria sentido, não seria coerente. E muitas vezes a gente quer manifestar a misericórdia, a ira de Deus, o seu descontentamento, mas sem estarmos salpicados, sem estarmos encharcados da misericórdia de Deus. Mas Deus é completamente misericordioso e, ao mesmo tempo, Ele é completamente zeloso. A sua firmeza, ela não é abalada. Ela não pode ser abalada pela sua mansidão. A sua firmeza, o seu caráter, ele não pode ser abalado pela sua humildade. A humildade de Deus não é fraqueza de Deus. Deus não é mole. Ele não é fraco. Não pense que ser manso e humilde, que o caráter manso e humilde do Senhor vai fazer com que Ele seja menos firme ou de alguma forma afeta quem Ele é. Mas Ele se compadece de nós, não importa a forma como nós estejamos. E Ele não apenas deseja nos consolar, mas Ele quer nos conduzir até o verdadeiro descanso. Ele quer nos dar da água, da qual quem beber não terá sede outra vez. Então Ele não quer apenas aliviar as nossas dores, resolver os nossos problemas, aliviar os nossos fardos, mas Ele quer nos dar um descanso verdadeiro e maior. Ele quer que a gente não pare nesse primeiro lugar, mas Ele quer que a gente continue. Ele quer não apenas que a gente se deleite quando Ele alivia os nossos fardos e as nossas dores, e quando Ele traz solução aos nossos problemas, mas Ele nos dá uma ordem, Ele nos dá um mandamento. Existe algo maior. Se você deixar esse jugo que você carrega e você trazer o meu, existe algo maior. Só que muitos de nós não estão dispostos. Muitos de nós só queremos um Deus que resolva os nossos problemas e nos deixe em paz. Muitos de nós não querem caminhar nessa ordenança de tomar o jugo, de caminhar com Cristo nessa aliança, nessa filiação. E por que nós deveríamos fugir disso? Por que nós deveríamos fugir do nosso Senhor? Afinal, o que é mais natural para esse Deus? O que é mais natural para Ele? Qual é a disposição do coração de Deus por nós? Qual é a disposição do coração de Cristo que a gente lê na palavra? Quando Ele olhava para as multidões, quando Ele estava diante dos enfermos, a Bíblia diz, e se compadeceu deles.
padeceu com eles, sentiu a sua dor. Não como quem simpatiza pela dor do outro, no sentido de colocar as mãos nas costas do outro e falar, eu sinto muito. Mas ele teve compaixão, ele sentiu no íntimo ele foi estremecido pela dor daquelas pessoas. E ele não faz diferente hoje. Deus está sempre pronto a nos reconciliar. Ele está disposto a colocar um tesouro de valor imensurável dentro de pequenos vasos de barro, porque assim foi do agrado dele. Por mais absurdo que possa parecer essa generosidade, por mais incômodo que isso possa soar para mim, por mais que eu queira que ele me rejeite muitas vezes, ou que ele seja relutante na sua disposição comigo, porque você pode dizer, Juliana, mas isso não faz sentido, mas muitas vezes é o que a gente faz. A gente não quer que o Senhor nos trate como Ele é, porque a gente sabe no fundo que a gente merece. E a gente acha que pode, com a nossa sujeira, com a nossa lama, de alguma forma, afetar a disposição de Deus para com a gente. A gente muitas vezes se incomoda com o tamanho da generosidade de Deus, porque não faz sentido. De fato, não faz sentido. Não faz sentido que Ele nos ame tanto e tão radicalmente. E quando a gente vê a bondade, a misericórdia e o amor do Senhor, muitas vezes com o nosso irmão, que a gente sabe que está todo errado, que está fazendo tudo errado, a gente se incomoda com isso. Como pode? Mas Deus não é hesitante no seu amor. Deus não é hesitante no seu amor. Deus não depende da nossa inclinação de amá-lo para nos amar de volta. Ele não depende do nosso humor. Ele não depende da disposição do nosso coração. Ele não depende da amabilidade do nosso coração para com Ele, para nos amar de volta. Deus é abundante. Ele não é mesquinho. Ele não nos dá o seu coração em partes. Tem uma música linda da Bethel Music, que é em inglês, enfim, mas ela fala uma coisa muito linda. Ela fala, Deus não dá o seu coração em pedaços. Ele não dá o seu coração em partes. Ele entregou seu filho por inteiro. Ele não dá o seu amor, o seu perdão e a sua misericórdia pela metade, como quem retém. Mas Ele tem prazer em entregar. E a Bíblia diz que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e Ele vai se alegrar. Isso não depende de nós, Ele vai ver. E eu espero que seja em nós. Eu espero que Ele olhe para nós, se alegre e diga, o fruto do meu penoso trabalho está ali acontecendo. E eu gostaria de ler um trecho desse livro que eu li, que fala sobre João 6,37, que me marcou muito. E eu vou até abrir aqui, João 6,37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Ele não diz, todo aquele que vier a mim, exceto. Ele não diz, todo aquele que vier a mim, porém. Mas ele diz, todo aquele que vier a mim, eu jamais, jamais rejeitarei. E tem uma parte desse livro que diz, pois essas pouquíssimas palavras, de modo nenhum, cortam a garganta de todas as justificativas e foram pronunciadas pelo Senhor Jesus justamente com tal fim, para ajudar a fé que está misturada com a incredulidade. Ela é, por assim dizer, o resumo de todas as promessas. Nem pode haver sequer objeção em que você possa pensar que essa promessa não vai responder. Mas eu sou um grande pecador, você diz, de modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Mas eu sou um pecador de longa data, você diz, de modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Mas eu sou um pecador de coração endurecido, você diz, de modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz.
Mas eu sou um pecador desviado, você diz. De modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Mas eu servi a Satanás por todos os meus dias, você diz. De modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Mas eu pequei contra a luz, de modo nenhum o lançarei fora. Mas eu pequei contra a misericórdia, de modo nenhum o lançarei fora. Mas eu não tenho nada de bom a oferecer, de modo nenhum o lançarei fora. Essa promessa foi providenciada para responder a todas as nossas objeções e, de fato, ela responde. Mas o meu coração, mas a minha alma, Senhor, está tomada de angústia. A minha alma está quebrada, a minha alma está ferida. O Senhor não faz ideia do que eu já fiz, Ele faz. Mas tem uma parte de mim, Senhor, que o Senhor não conhece, Ele conhece. Deus não se surpreende, não é possível pegá-lo de surpresa. Senhor, mas a minha alma está amargurada, eu não consigo me alegrar em Ti. Eu estou angustiado, eu estou abatido. Senhor, mas eu sou uma pessoa doente. Senhor, eu nunca vou conseguir Te servir como A ou B conseguem. Porque existe algo em mim que vai estar sempre retornando. Não é surpresa para Deus que você seja completamente envolvido pelo pecado. Deus não se surpreende. Deus nunca vai colocar um porém em seu amor. Deus nunca vai hesitar, Deus nunca vai relutar diante da sua lama e da sua miséria. Não é possível. Você não é capaz de fazer isso. Não importa se a sua alma está tomada pela depressão. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Nem as angústias mais profundas da alma. Não importa o que as vozes da sua mente, não importa o que a sua família, não importa o que a sua história diga. Não existe nada que seja capaz de nos separar do amor de Deus. Nada. E eu queria encerrar a minha fala. Queria que vocês abrissem Romanos 8, do 31 ao 39. Que curiosamente foi até um versículo que o pastor Pezão falou e eu quase me desmontei de chorar. Romanos 8, do 31 ao 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que diremos, pois, diante de tudo que ouvimos aqui do Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, ou seja, aquele que não se reteve, mas o entregou completamente por todos nós, como não nos dará com ele e de graça? Não apenas nos dará, mas existe uma forma com a qual ele nos dará. Ele nos dá de graça todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Você crê que Jesus, que Cristo intercede por você hoje? Você consegue entender o peso de ter o próprio Senhor intercedendo por você? Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? O que separará? A vergonha? A humilhação? A depressão? O que nos separará do amor de Deus? Quem será capaz de nos separar? Ou o quê? Como está escrito, por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, você pode falar isso? Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Não por nós mesmos, não pelos castelos de areia que nós construímos, não pela força do nosso próprio braço, mas porque o nosso Senhor venceu. E a gente pode se achegar a esse trono de graça com confiança, vez após vez, mais de 70 vezes, 7 vezes, porque Ele nunca vai estar indisposto. Não há indisposição no coração dEle. Ele não vai reter a sua misericórdia para com aqueles que se achegam. Mas o Senhor condenará a rebeldia daqueles que se acham suficientes, daqueles que se acham bons, não daqueles que são pobres de espírito que admitem que são, não daqueles que reconhecem a sua própria pobreza, a sua própria miséria, o seu próprio pecado, não. Para estes que se achegam, o Senhor vai estar sempre de braços abertos. E porque a gente precisa reconhecer isso? Porque se você quer aprender a amar o seu irmão, você precisa crer e aceitar esse amor da maneira como ele é por você. Porque senão nós estaremos constantemente hesitantes uns com os outros. A nossa disposição uns para com os outros vai ser a disposição de um coração que hesita, que reluta em amar, que reluta em perdoar. Porque a gente não entendeu o Deus a quem a gente serve. A gente não conheceu esse coração, porque quando a gente conhece, quando a gente verdadeiramente tem um encontro com o perdão e com a misericórdia desse Deus, a gente não consegue manifestar uma outra posição, uma outra disposição para o nosso próximo, que não seja um coração manso e humilde, porque é de quem a gente aprendeu, porque é de quem a gente tem se nutrido, é na videira que a gente tem permanecido. Então, meus irmãos, a minha oração hoje, vamos fechar os nossos olhos e nessa hora, coloque diante do Senhor aquilo que tem sido impedimento, aquilo que tem sido obstáculo, para que você aceite o amor radical dele por você. Que você coloque diante do Senhor todas as suas sujeiras, todas as suas lamas, todos os seus pensamentos que talvez nem se tornem comportamentos, mas que você sabe que está ali. E que você sente seu coração pesar, porque você fala, Senhor, isso não deveria estar aqui. E que nessa hora, eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos visite e nos batize de convicção do Seu amor. Nos batize com a convicção de que não há nada que possa nos separar desse amor. E que com isso em mente a gente possa se aproximar de Ti, Senhor. A gente possa tirar esse jugo que nos aprisiona, que nos deixa encurvados e tomar em nossas mãos o Teu. Troca esse jugo, Senhor. Nós Te aceitamos, nós aceitamos o Seu amor por nós, nos ensina. Parece tão simples, mas não é. Nos ensina a termos prazer no Teu amor, Senhor. Nos ensina a nos deleitarmos no Seu amor. Porque para nós muitas vezes não é difícil confiar no Seu poder, mas é difícil confiar no Seu amor quando a gente está em situações que nos tiram a paz. Quando a gente olha e fala, mas é isso? Isso é a bondade, a misericórdia do Senhor me perseguindo? E o Senhor está dizendo, a bondade e misericórdia te perseguindo. O meu amor está aqui e ele é abundante, a minha mão está estendida e ela é cheia de graça. Então, Senhor, quebra todas as nossas resistências em vir a Ti. Quebra todos os nossos pressupostos. Quebra todas, Senhor, as nossas opiniões, aquilo que nós achamos que o Senhor é. E coloca no lugar, Senhor, o Teu coração. Nos ajuda, Senhor, a conhecermos o Senhor pelo Senhor. A ir a Ti por Você mesmo, Senhor. Se revela a nós, Senhor. Quebrando o nosso entendimento e a dureza do nosso coração e nos ensina a aceitar esse amor que é tão grande. E a vivermos como quem verdadeiramente sabe que é amado. Nos ensina a vivermos verdadeiramente como quem sabe que é amado. Como aqueles em quem repousa a misericórdia e a bondade do Senhor, porque nós somos estes.
Nos ajuda, Senhor, a permanecermos sempre no Teu abraço, a colocarmos as nossas defesas ao chão e corrermos para os braços do nosso Abba, porque nós não encontraremos indisposição, porque nós não encontraremos dedos apontados para nós, mas um rio de misericórdia e amor. Um rio de misericórdia e de amor que flui e jamais se detém. Que possamos transbordar isso de maneira que os nossos filhos, Senhor, sejam tocados, Senhor. De maneira que os nossos vizinhos, de maneira que o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho sejam tocados por esse rio de amor e de misericórdia. Capacita-nos, Senhor, a amar os nossos irmãos sem hesitação de coração. Sem, Senhor, que retenhamos, Senhor, sem que estejamos a todo momento querendo nos autopreservar. Mas o Teu amor é livre, o Teu amor é um rio que flui. Que no nosso coração esse rio flua e que a gente não tenha vergonha de se achegar a Ti, jamais. Não importa quantas vezes tenhamos que fazer isso, porque o Teu coração é manso e humilde, Senhor. Capacita-nos a sermos como o Teu caráter, Senhor, mansos e humildes também. Nos inunda, Senhor, nos transborda com a Tua graciosa presença. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sempre permanecermos em Ti. Porque sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Nos atrai com o Teu amor, Senhor. Coloca um selo no nosso peito, Senhor, que diz que pertencemos a Ti. Porque queremos Te servir, Senhor, em todos os nossos dias, até o nosso último suspiro, pois somos Teus. E se queremos continuar fazendo isso, não podemos viver de milagre em milagre, mas precisamos entender o Teu coração. Precisamos aceitar o Teu caráter. Precisamos caminhar por aí como quem é amado. Que o Senhor nos capacite para isso, porque a gente não consegue conceber esse amor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. É o que pedimos pela autoridade do Teu Filho Jesus e não por nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, queridos. Fiquemos em pé. Ali falarei contigo, com Teu amor se envolverei. Quero olhar em Teus olhos, Tuas feridas sararei. Feche seus olhos, queridos. Se você puder, bota a mão no teu coração. Você ouviu a palavra poderosa ministrada nessa manhã. E Deus falou muito aos nossos corações. Falou sobre sobrecarga que nós temos colocado sobre nós, sobre peso de pecado. Eu quero falar com você que está nessa manhã nos ouvindo, que está aqui nesse local, nesse ambiente, com você que está em casa assistindo transmissão, com você que vai ver esse culto daqui a um dia, 2 dias, uma semana, um ano. Deus está falando, queridos. Deus, nessa manhã, está falando conosco.
E eu quero falar com você que está afastado de Deus, ou com você que nunca teve um encontro real com Jesus Cristo. Esse Jesus que quer tirar o peso das suas costas, que quer te receber como um pai que recebe um filho afastado. E nessa manhã ele te convida: venha como você está, com o teu peso, com o pecado sujo, ferido. Venha como está. Eu queria que todos continuassem com os olhos fechados, que ninguém se movesse, e continue em oração, em intercessão. E eu quero fazer uma pergunta: tem alguém nesse lugar hoje, nessa manhã, que quer entregar a vida a Jesus, que quer se reconciliar com Jesus? Se tiver, levante suas mãos para que eu possa conhecer você. Tem alguém hoje? Por favor, venha aqui à frente. Eu quero abençoar a sua vida, os pastores querem abençoar a sua vida. Não importa quantas vezes vier aqui na frente, não importa. Não importa. Sempre é tempo de se reconciliar. Mais alguém? Outro, mandar baixar mais. Esse primeiro apelo foi para aqueles que estavam desviados, afastados do Senhor. Agora esse segundo é para aquele que não desviou, que não está afastado, mas que está se sentindo sobrecarregado e não está aguentando o peso. Vem aqui à frente, eu quero orar por você também. Você, pastor, diácono, líder, se estiver aqui à frente, abraçar um dos irmãos, pode fazer isso agora. Te conduzirei ao teu altar e ali falarei contigo. Com teu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem realizado nesse lugar, Senhor. Muito obrigado pelos meus amados irmãos que nessa manhã estão decidindo entregar a vida a Ti, se reconciliar contigo, Senhor, voltar para casa, voltar para os braços do Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos Teus filhos que estão aqui na frente também, entendendo que precisam retirar o fardo, Senhor, que não estão suportando, Pai. Mas o Senhor é o Deus que retira toda a sobrecarga, Pai. Que todo peso de pecado, que todo peso de culpa, que toda dor pelo abandono, pelos maus tratos, sejam curados agora por Jesus. Por Jesus. Traga cura aos seus filhos, Senhor. Traga cura aos seus filhos, Senhor. Retira toda a sobrecarga, Pai. Toda a sobrecarga imposta pelo pecado. Toda a sobrecarga geracional. Em nome de Jesus, Pai. Movimente, Pai, um tempo de cura nesse momento, Pai. Um tempo de cura, Senhor. 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 Meu Pai. Isso, abraça esse irmão, abraça esse irmão. Ah.
Aleluias. Podia sentar os irmãos, podia sentar. Amém, querido? Nós estamos já indo para o final do nosso culto. Eu preciso ainda fazer 2 momentos especiais com vocês, seria bem rápido. Eu queria que todos ficassem bem atentos nesse momento. Isso, bem atentos. Pode trazer a mão aqui na frente, aqui, não tem nenhum problema. Eu quero fazer um reforço do anúncio que foi feito nessa manhã e acrescentar algo nesse anúncio. Na semana passada, o pastor Silfarne, ele falou que na nossa festa de aniversário, no domingo, nós teríamos uma oferta de aniversário. Na verdade, nós temos 2 momentos do ano na qual acontece isso. O primeiro é geralmente no final do ano, aliás, o primeiro é na festa da igreja, né, e o segundo é em dezembro, que é a oferta de gratidão. Mas todo ano, na festa de aniversário, nós trazemos uma oferta de aniversário. É um presente que a gente faz, né? E como ele explicou, e é lógico isso, que esse valor, ele é especial para cobrir as despesas com a festividade. É somente para isso. E aí, caso sobre alguma coisa, tem algum saldo, ele retorna para o caixa da igreja. Esse ano, né, nós conversamos essa semana com a diretoria, nós entendemos fazer algo diferente, algo diferenciado. Vocês sabem, nós estamos prestes a começar a construção dos nossos banheiros aqui atrás. Pelo nosso cronograma, nossas obras começam no dia 17 de abril. Está muito fraco isso, gente. As obras dos banheiros novos começam 17 de abril. Esse é o mínimo que eu esperava de vocês, gente. É o mínimo. Depois de tantos anos sem banheiros, com banheiros, né, mais precários. Então, o que acontece? Vamos lá, para você poder entender bem o que está acontecendo aqui. Para você entender bem. O pastor Silfarne lançou, né, a questão da primeira etapa, que é a construção de colocar caixa d'água, esgoto, hidráulica. Lançou um valor específico, e aí a maioria já sabe. Desse valor, a maior parte seria com material. Com material, nós não precisamos mais se preocupar. Correto? Não está aqui ainda o material, mas alguns irmãos já conversaram comigo de doações, fazerem compras. Então, o que eles doaram vai cobrir a questão do material. Então, a parte menor, que agora está em torno de R$8.000, é a parte de mão de obra, que está faltando ainda, não temos ainda em caixa. Então, o que acontece? Nessa oferta de aniversário, o que sobrar do que teve de despesa com a festa, vai ser todo ele revertido para a construção do banheiro. Por isso que eu me antecipei, já conversei com o engenheiro, e já programei para o dia 17, porque eu tenho certeza, pela fé, e vocês sabem que eu sou muito pé no chão, né? Sabem disso. Eu trabalho pé no chão com fé. Então, eu tenho certeza que vai sair daqui, da oferta da igreja, o valor para a despesa. Então,
Ele lançou a proposta, algumas pessoas pegaram o envelope de oferta para o dia da festa, festividade. A pergunta é, alguém não pegou ainda e quer pegar hoje? Fique em pé, pega o envelope, permaneça aí em pé, que eu vou orar por você. Você vai para casa, conversar com a sua família e definir qual vai ser o valor. Todos receberam? Você que pegou o envelope, continue em pé ainda, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, os seus filhos estão aqui nessa manhã, que estão hoje pegando o envelope de oferta de aniversário, e tu sabe bem, Pai, qual é o nosso propósito em relação a isso, pois temos orado como diretoria sobre isso, que o Senhor possa conversar com eles, Pai, para que eles possam entender qual o valor que eles devem trazer como oferta, nem mais nem a menos, mas o valor que o Senhor quer cada um deles. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar. Para encerrar, tem alguém que fez aniversário de segunda-feira até hoje? Alguém fez aniversário, ou de vida, ou de casamento? Por favor, fique em pé. Eu quero orar por você. Ninguém? Vem para cá, Corina, sobe aqui. Uhul! É minha sobrinha, tá bom, gente? Só para vocês saberem disso. Alguém mais? Cadê a Vânia, gente? Essa semana, segunda, foi quando, Vânia, Viana? Hã? Não entendi. Por que ela não veio para cá então, gente? Não entendi o mistério da Vânia. Hã? Mas quem? Ótimo. Vem para cá, fica aqui. Fica assim. Ela esqueceu que foi aniversário? Laís está por aí também, foi aniversário? Oi? Não, é porque não está aqui. Amém? Fiquemos em pé então. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela vida das minhas irmãs que estão aqui na frente, Senhor. Foi aniversário de idade, e a tua filha aniversário de casamento, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando poderosamente, ó Deus, que elas venham receber o melhor de Ti nessa terra, que essas datas se aconteçam por muitos e muitos anos, na Tua presença, com muita paz, com muita alegria e com muita unção de Deus. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado por essa manhã, por essa reunião de culto, por tudo que o Senhor realizou aqui. Muito obrigado pela vida da Juliana, Senhor, que foi muito usada por Ti nessa manhã. E agora, Pai, que nós iremos para nossas casas, alguns vão ficar por aqui ainda, em algumas atividades, que possamos continuar contigo, continuar na Tua presença, Pai. E se algum dos meus amados irmãos que estão aqui, se tem alguma questão a ser resolvida nessa semana, ou de causa da justiça, ou de enfermidade, que o Senhor possa entrar com providência para os Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do querido Espírito Santo venham estar com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, e que aqueles que assim creem, digam, amém. Vá em paz, tenha um bom domingo, que o Senhor vos abençoe.